os destaques do esporte, torcida rubro-negra na bronca por comentário de Anderson Moreira, afirmando que clubes de São Paulo não sentem pressão ao jogar na ilha. Eita, Carlos Miguel. Um abraço, boa noite, meu amigo. Carlos Miguel chegando aqui para falar do esporte que joga na segunda-feira diante do Juventude. Mais uma bronca, Miguel. Boa noite. Oi, Mário. Boa noite para você. Boa noite também para quem acompanha aqui a nossa Transamérica. Bom feriado para você, para todas as crianças, para todo mundo que está ouvindo. E hoje, feriado de Nossa Senhora Aparecida também aos devotos. Parabéns e bom feriado. Ô, Mário, a bronca foi a seguinte. Na última coletiva, na segunda-feira, depois do empate contra a Ponte Preta, o técnico Anderson Moreira chegou a dizer o seguinte, abre aspas. Vocês acham que times como a Ponte Preta, como o Mirassol, quando chegam aqui na Ilha do Retiro, sentem a pressão? Não sentem não, eles já estão acostumados com isso. Porque eles já enfrentaram Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, e aí citou as equipes que disputam o Campeonato Paulista. Nesse contexto, ele foi absolutamente compreensivo. Todo mundo compreendeu o que quis dizer o técnico Anderson Moreira. Só que a questão não foi só essa. O torcedor ficou na bronca, porque se você olhar o retrospecto do esporte jogando na Ilha do Retiro e diante de uma grande torcida, como aconteceu na última segunda-feira, o retrospecto não é bem assim, não. Por exemplo, o Corinthians, na final da Copa do Brasil 2008, a Ilha do Retiro estava lotada e o técnico, e o Sport pressionou. Tanto que o Corinthians acabou perdendo o título e o Sport conseguiu reverter a vantagem. Na Taça Libertadores da América, também aconteceu, o Sport enfrentou o Palmeiras, o goleiro Marcos, inclusive, esta semana, por coincidência, deu uma entrevista a um podcast chamado Podpah, e o próprio Marcos falou que o jogo na Ilha do Retiro foi muito difícil. O técnico Vanderlei Luxemburgo já jogou contra o Sport, já jogou como treinador do Sport, como comandante do Sport, e reconheceu também que a ilha lotada é uma verdadeira pressão para os adversários. Então, essa fala do Anderson Moreira, ela não foi muito bem interpretada não, porque os torcedores nas redes sociais começaram a criticar o treinador. Mas dentro do contexto, Mário, eu até entendi, porque ele limitou e ele fez um recorte do Campeonato Paulista. E é verdade, Ponte Preta, Mirassol, clubes que estão na Série B, Botafogo de Ribeirão Preto, são clubes que estão acostumados a jogar com a pressão da torcida. Nesse contexto, eu entendi, mas particularmente o torcedor não entendeu muito bem, não digeriu muito bem essa fala do treinador rubro-negro, não. Eu também entendi. Acredito que o que ele está se referindo não é a questão da torcida, como a torcida está interpretando, tá? Ele está falando de um outro sentido. Por exemplo, o São Bernardo eliminou o Corinthians, Diego Eduardo, com o Itaquerão lotado. Não foi assim? Sim, Mário, exatamente. Então existem clubes de São São equipes Paulo que dão trabalho. Dão muito trabalho, seja Ponte Preta, Novo Horizontino, Ituano, qualquer clube de São Paulo. Pô, o Náutico foi eliminado em casa pelo São Bernardo e o estádio estava lotado. Não é a questão da torcida, não é a questão de você não apoiar, pelo amor de Deus, né? Porque estádio lotado contra a equipe do Criciúma, estádio lotado contra a Ponte Preta, mas o time não rendeu o que todos esperavam e o Sport acabou tropeçando. Agora, é assim, você, quando escreve alguma coisa ou fala alguma coisa, a interpretação é que é diferente, às vezes, e eu acho que é o que está acontecendo no caso aqui do torcedor, que pegou com o treinador, pelo menos na minha opinião, tá? Sem necessidade. E na sua... Pensa bastante e faz muita diferença, tá bom, Mário e Miguel? Porque o problema maior foi o futebol jogado do Sport contra a Ponte Preta e o Anderson também errou na estratégia de ter colocado Eduardo de frente dele voltando de lesão. Era para ter colocado o Everton e o Felipe no lugar do Ronaldo. Os dois eram para ter sido poupados no jogo contra a Ponte. Se mantivesse o mesmo time contra o Avaí, o Sport não teria passado tanto sufoco no primeiro tempo. Agora, com relação à Ponte Preta em especial, a Ponte Preta jogou uma divisão abaixo esse ano. Então não pegou Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos esse ano, não. Muito pelo contrário, pegou equipes de nível um pouco mais baixo, né? Pegou Rio Claro, pegou Velo Clube, pegou Português Santista, São Caetano. Então pegou um sarrafo um pouquinho menor. Então é uma equipe tecnicamente
mais fraca e o Sport mesmo assim passou um perrengue. Então é por isso que o torcedor rubro-negro ficou na bronca com o Anderson por conta dessa declaração. Agora a Ponte Preta jogou contra o Sport como nunca jogou no campeonato, Miguel, porque o time que pede pro ABC jogar o futebol do primeiro tempo aqui na ilha parecia ser outro time, parecia estar numa situação diferente, coisa que continua ainda brigando contra o rebaixamento, né? Eu não quero tirar nenhum mérito dos 3-0 que a Ponte Preta colocou no Sport no primeiro tempo, nem tampouco tirar o mérito do Sport do futebol reativo a ponto de empatar o jogo. Mas o Sport errou muito no primeiro tempo. Acho que o Diego há de concordar comigo. E foi um verdadeiro apagão. E aí esses gols tomados, 11 minutos tomar 3 gols, não é assim uma coisa de você aceitar tão facilmente, não. Apesar de que nós já fizemos até aqui um levantamento aqui na Transamérica, que o Sport, a maioria dos gols tomados nessa Série B do Campeonato Brasileiro, a maioria foram no primeiro tempo. Inclusive até os 6 minutos, entre o minuto 16 e o minuto 30, e só 7 gols foram tomados no segundo tempo. Então, por mais que as estatísticas provem que o Sport toma gols no primeiro tempo, mas tomar 3-0 assim, é complicado. Olha, e tem um tabu a ser quebrado, viu, Mário? No jogo da próxima segunda-feira, o Sport nunca venceu o Juventude em Caxias. E as duas equipes voltam a se enfrentar depois de 23 anos nesta Série B do Campeonato Brasileiro, logicamente considerando o jogo lá, né? Porque no primeiro turno teve aqui a vitória do Sport e eu falo já sobre ela. Mas foram 6 confrontos desde 1990. Primeiro confronto da história entre Sport e Juventude foi 1-1. Naquele ano o Sport inclusive foi campeão da Série B. 96, 1-1. 98, o Juventude venceu por 1-0. No ano 2000 foi um empate em 1-1. Mais uma vez um empate. Esse jogo do ano 2000, lembrando, Copa João Avelange. E aí houve um hiato entre 2007 e 2020, que o Sport não enfrentou a equipe do Juventude. Em 2007, as duas equipes lutavam por uma vaga, inclusive o Sport lutava por uma vaga na Sul-Americana, acabou perdendo para o Juventude, que estava rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro, e aí o Sport perdeu por 2-1, deixou a chance de escapar de uma competição internacional. E no primeiro turno, como eu falei, o Sport venceu 3-0 na Ilha do Retiro. Fale um pouco sobre essa briga por vaga no time titular, que ficou ainda mais acirrada, Miguel. Olha, essa briga é a seguinte. Hoje, só para derrubar minha manchete, né, que eu falei do coletivo, que era a informação que a gente tinha que seria realizado o primeiro coletivo da semana, mas não. Hoje o técnico Anderson Moreira trabalhou com o time, dividindo a equipe em 3 grupos. E esses grupos trabalharam em campo reduzido. Ele gosta muito de trabalhar dessa forma, campo reduzido. Talvez para aproximar, buscar mais um encaixe nesse time do Sport Clube do Recife. Então não teve coletivo. O que é que acontece? A briga está da seguinte forma. Diego Souza agora tem chance de começar de frente. Fabrício Daniel está pedindo vaga e ele fala já sobre isso, inclusive. O Everton está pedindo vaga, até o Diego falou agora há pouco em relação ao Eduardo. Possivelmente o Everton ganhe essa vaga do Eduardo, mas não está nada certo ainda, porque o Sport não divulga a escalação antes das partidas. E a viagem, logicamente, vai acontecer no sábado. No domingo tem uma programação que ainda não foi definida. Então, pode ser que o Ronaldo Henrique volte para o banco de reservas e aí o Felipe e o Fabinho, eles fiquem montados ali na cabeça de área. Então, são essas as variáveis ou as possíveis modificações que podem ser feitas pelo técnico Anderson Moreira.